Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 12 de matemática na página 36, tá certo? Nós vamos falar sobre multiplicações. A tia vai ensinar para vocês um pouquinho de multiplicação. Nós vamos fazer de algumas formas um pouquinho diferente, vamos tentar prestar atenção, porque a multiplicação ela é muito parecida com a adição. Por que ela é parecida com a adição, tia? Porque da mesma forma que a gente pode adicionar para encontrar um resultado da multiplicação, a gente também pode multiplicar e encontrar também um resultadozinho parecido da adição, tá certo? Então, prestem bastante atenção, que a tia vai ajudar vocês nesse processo de multiplicação. Vai dar exemplo de todas as questões para vocês nesse vídeo, tá certo? Todas as questões eu vou mostrar para vocês como inicia, tá certo? Como todos os outros vídeos de vocês de matemática. Então, só prestar bastante atenção que a gente vai resolver todas as questões do livro de vocês. Nós vamos iniciar na página 36 e 37. Nós temos o seguinte texto. Muitos pisos de casas, calçadas de ruas e paredes são cobertos de placas de cerâmica, de formato quadrado ou retangular, chamado de ladrilhos. Jonas está fazendo uma reforma em seu apartamento e começou a colocar alguns ladrilhos na parede de sua cozinha. Após começar a instalação, ele se questionou se teria ladrilhos suficientes para completar o serviço. Analise a cena e descubra como a multiplicação pode ajudar a resolver os problemas na reforma do apartamento de Jonas. O que a gente pode fazer? Aqui no apartamento dele, falta esse pedacinho da parede para ele completar, né? Como é que ele vai saber quantos ladrilhos ainda faltam? Vocês estão vendo que ele já preencheu aqui esse lado, essa coluna e essa linha de baixo? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a multiplicação daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. O que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar 5 vezes 6. Para saber quantos ladrilhos ao total ele vai pegar nessa parede todinha, ó. Depois que eu descobri quantos ladrilhos ele já tem aqui na parede dele, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os 5 vezes o 6, tá certo? Se ele tem aqui desse lado 5 e aqui ele vai ter 6 ladrilhos, se eu multiplicar os 5 vezes 6, ó, ou 5 vezes 6, ou 5 6 vezes, eu fizer essa soma, eu vou obter o mesmo resultado. E aí eu vou saber a quantidade total de ladrilhos que ele vai precisar. E aqui no livro de vocês está mostrando que ele já colocou alguns, né? Só tá faltando completar a parede. A gente vai contar aqui, ó, dá 20 ladrilhos. Se ele já colocou 20, para me descobrir quanto ainda falta, eu vou pegar esse resultado e diminuir do 20, tá certo? Ó, ele tem aqui 5 vezes 6. 5 vezes 6 é a mesma coisa que o 5, 6 vezes. 5 mais 5 é 10, mais 5 é 15, mais 5 é 20, mais 5 é 25 e mais 5 é 30. Então, o 5 6 vezes é 30. O total de ladrilhos que ele precisa é de 30. Só que ele já colocou 20, né? Então, quantos ainda falta para ele colocar? Ó, 0 menos 0 é 0, 3 menos 2 é 1. Então, ainda faltam 10 ladrilhos para ele completar aqui a parede dele. Porque ele já colocou 20 e ele precisa dos 30. Então, 30 menos 20 para completar a parede, ele vai precisar de mais 10 ladrilhos, tá certo? Agora, nós vamos para os exercícios. Eu vou mostrar para vocês os exemplos, tá certo? Na página 38, nós temos aqui o piso da cozinha do apartamento de Jonas. O que acontece? Ele já colocou uma parte do piso e tá pedindo aqui para saber quantos ladrilhos, né, quantas cerâmicas ainda faltam ele colocar. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode descobrir quantas ainda faltam? Aqui vocês estão vendo que em cima, ó, ele pegou 8 quadradinhos, 8 cerâmicas. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pegou 6 cerâmicas ao total.
Porém, nós já temos uma parte, né, completada. Nós só queremos saber essa outra. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar só aqui, ó, na parte que falta. Quantas cerâmicas tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente já coloca o 5 para multiplicar. 5 vezes. E aí, aqui nós temos de novo, ó, nós vamos pegar somente a parte que está faltando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 aqui desse lado de baixo, tá certo? Na coluna. A gente multiplica a linha, que é essa parte aqui que a tia já falou em alguns outros exemplos pra vocês. A gente pega a linha e multiplica pela coluna, tá certo? Então, aqui na parte que está faltando, nós temos 5 quadradinhos em cima na linha e 5 quadradinhos na coluna, só dos que estão faltando, tá certo? E aí a gente vai multiplicar, ó, 5 vezes 5 ou 5 mais 5, 5 vezes, tá bom? 5 mais 5 é 10, mais 5 é 15, mais 5 é 20, mais 5, 25. Então, 5 vezes 5 é igual a 25, tá bom? E aí, agora vocês vão observar e vão fazer o seguinte, ó. Quantas cerâmicas são necessárias para cobrir o piso todo da cozinha? Agora a gente vai utilizar a coluna toda e a linha toda para descobrir. Aqui na linha nós temos 8 quadradinhos e na coluna nós temos 6. Então, vocês vão fazer 6 vezes 8 para descobrir, tá certo? Pode utilizar uma tabuada que você tiver de multiplicação. Eu quero que vocês estudem a tabuada de multiplicação do 5 até o 9, tá certo? Pra gente aprender a tabuada de multiplicação. Na segunda questão diz o seguinte: analise a figura abaixo, ela representa as cerâmicas colocadas em uma parede de cozinha. Sem fazer a contagem 1 a 1, calcule quantas cerâmicas foram colocadas e descreva no espaço abaixo a estratégia que você utilizou. Sem precisar contar cada quadradinho, você vai observar e vai dizer quantas cerâmicas tem nesse quadrado, tá certo? Na terceira questão diz o seguinte: observe como Júlia e Eduarda fizeram para determinar a quantidade de azulejos que Pablo colou na parede de seu banheiro. Em sua opinião, quem usou a estratégia mais eficiente para determinar o total de azulejos colocados na parede? Aí você vai observar qual das duas fez mais rápido, né? Utilizou aí uma estratégia melhor para poder contar, tá bom? O Pablo também colocou piso de cerâmica na sala de estar. Sem contar 1 a 1, determine a quantidade de cerâmicas usadas no piso da sala de estar. Como é que a gente vai fazer essa multiplicação? A gente pega a quantidade na linha e na coluna, tá certo? Observa aqui, ó, que dá pra gente contar bem direitinho, que tem os espaçozinhos separados, tá bom? Aí você vai observar e vai fazer a multiplicação da coluna pela linha, tá certo? Da quantidade que tem aqui em cima pela quantidade que tem aqui do ladinho, tá bom? E aí a gente descobre, tá certo? Na página 40 e 41, nós vamos utilizar a tabuada de Pitágoras. Prestem bastante atenção que a tia vai explicar pra vocês como é, tá certo? Gente, vamos lá. A tabuada de Pitágoras foi criada há muito tempo atrás, tá certo? Pitágoras foi um filósofo e matemático que viveu na Grécia Antiga. Ele criou uma tabela mostrando os produtos da multiplicação de 1 a 10, também chamada de tabuada de Pitágoras. Você vai fazer muitas descobertas estudando e analisando a tabuada de Pitágoras. O que são os produtos? São resultados das multiplicações, tá certo? Todo resultado de multiplicação é chamado de produto. Aqui no livro de vocês, nós temos a tabuada de Pitágoras. Como é que ela é feita? Você pega esse número que está aqui nessa coluna e multiplica por esse número que está aqui nessa linha. Nós acabamos de fazer algumas questões dessa mesma forma, tá bom? É a forma mais simples que tem. E o que é que acontece em cada uma dessas linhas? Vamos descobrir um segredinho dessas linhas agora, ó. Eu tenho 1, vou multiplicar ele uma vez, vou ter só 1, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes o 2, vai dar 2, é só uma vez aquele próprio número. Todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, ó. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 8 é 8, e 1 vezes 9 é 9, e 1 vezes o 10 é 10. Agora eu vou para a linha do 2. O que é que acontece na linha do 2? Se eu vou multiplicar 2 vezes, eu vou ter o dobro, tá certo?
Se eu vou multiplicar aquele número 2 vezes pelo número 2, eu vou ter o dobro. Se eu vou multiplicar pelo 3, eu vou ter o triplo. Se eu for multiplicar por 4, eu vou ter o quádruplo. Se eu for multiplicar por 5, eu vou ter o quíntuplo daquele número, que é 5 vezes aquele número, tá certo? E aí vocês vão completar toda essa tabelinha aqui de acordo com essas informações. Se eu tenho 2 vezes 1, eu vou ter o 2, tá certo? Eu vou ter o 2 multiplicado apenas uma vez, ou 1 duas vezes, que vai dar 2. 2 vezes o 2, aí eu vou ter agora 2 vezes o 2, que vai dar 4. O dobro de 2 é 4, tá certo? Então, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4 vai ser 8, 2 vezes o 5, 10, 2 vezes o 6, 12, 2 vezes o 7, a mesma coisa que 7 mais 7, ou o dobro de 7, 14, 2 vezes o 8, 16, 2 vezes o 9, 18, e 2 vezes o 10, 20. O que é que está acontecendo aqui em cada uma dessas linhas, ó? Aqui eu vou ter a mesma coisa que 2 mais 2, que vai ser 4. Aqui eu vou ter a mesma coisa que 3 mais 3, que vai ser 6. Aqui eu vou ter a mesma coisa que 4 mais 4, que vai ser 8. Eu vou ter 5 mais 5, que vai ser 10. 6 mais 6, que vai ter 12. 7 mais 7, que vai ser 14. 8 mais 8, que vai ser 16. 9 mais 9, que vai ser 18. 10 mais 10, que vai ser 20. Então, eu tenho esse número duas vezes, ó. Só olhar aqui pra cima, que aí eu vou ter o meu resultado aqui dessa linha, tá certo? Agora, a tia vai completar mais essa linha aqui do número 3 para dar mais outra dica a vocês, tá certo? Uma dica bem importante para facilitar para vocês. O 3, uma vez, vai ser 3. O 3, duas vezes, vai ser 6. O 3, três vezes, vai ser 3 mais 3 mais 3, que vai ser 9, tá bom? O 3, 4 vezes, vai ser 12. O 3, 5 vezes, eu vou ter o 5 mais 5 mais 5, que eu vou ter 15. O 3, 6 vezes, vai ser 18. O 3, 7 vezes, vai ser 21. O 3, 8 vezes, vai ser 24. O 3, 9 vezes, vai ser 27. E o 3 vezes 10 vai ser 30. Agora a dica que a tia vai dar aqui pra vocês, ó. O 6 mais 3 dá quanto? Vai dar 9. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso somar esses dois e ter esse resultado aqui, ó. 3 mais 6, 9. 2 mais 4, ó, 6. 4 mais 8, 12. 5 mais 10, 15. 6 mais 12, 18. 7 mais 14, 21. 8 mais 16, 24. 9 mais 18, 27. 10 mais 20, 30. Sempre para você completar essa tabela aqui, você pode ir só somando os dois de cima e completando, ó. Só somando. Ou então, você pode pegar esse número e acrescentar 3. Que aí você vai ter o próximo resultado de baixo, tá certo? Você pode acrescentar ou 3, ou 2, ou 1, ou 4, vai depender da fileirinha que você tiver. Aqui na fileirinha do 4, se eu quiser saber quanto é 4 vezes 4, eu vou pegar esse 12 e somar mais 4. Quanto é 12 mais 4? 16. 4 mais 4 mais 4 igual a, ó, 4, 8, 12, 16. Então, eu só pego esse número que tá bem aqui, somo com a quantidade que eu vou ter aqui, ó. Que aí eu vou ter também o meu resultado bem aqui, tá certo? Essa tabelinha aqui é bem facinho de você completar, tá bom? Você só vai observando, pode fazer somas ou multiplicando, né? Colocando de acordo com o que você vai achando mais fácil, tá certo? A tia deu aqui os exemplos pra vocês. Vocês vão continuar essa tabelinha no livro de vocês, tá bom? Agora, depois que vocês preencheram toda a tabelinha do Pitágoras, vocês vão responder os itens A, B, C e D, tá certo?
Na segunda questão, diz o seguinte: observe a planta de uma cozinha vista de cima e identifique a quantidade de cerâmicas colocada no piso. Em seguida, observe como Tati utilizou a tabela da multiplicação para fazer esse cálculo. Você vai observar aqui, ó, como foi que ela fez o cálculo. Não esqueçam do que a tia falou, ó. A gente pode multiplicar a linha pela coluna, tá certo? Pela quantidade que tem em cada uma. E aí vocês vão responder os itens A, B, C e D dessa questão, tá certo? Referente a essa tabelinha que tá mostrando aí pra vocês. Na página 42, nós temos a tábua de Pitágoras para a gente responder aos itens seguintes. Pinte na tabela os resultados das multiplicações abaixo. Aí você vai observar lá na linha 2, na coluninha 6, vocês vão observar na coluna 2, na coluna 6, na linha 2, na linha 6. Vocês vão observar quais são as multiplicações dos resultados, tá certo? Lembrando sempre que nós temos aqui no primeiro local, desse primeiro ladinho é a linha, do segundo é a coluna, tá certo? Sempre primeiro é a linha, depois a coluna, tá bom? E aí vocês vão responder os itens A e B. Na página 43, nós temos aqui o stop da multiplicação, que é um joguinho, tá bom? Vou explicar pra vocês como é que faz, para vocês resolverem esse joguinho em casa, tá certo? Para vocês fazerem em casa com a família de vocês, se vocês conseguirem. Forme um grupo de 4 participantes. Escolham quem começa o jogo. As regras do jogo. O primeiro participante deve escolher um número de 1 a 10 e todos os participantes devem escrevê-lo na coluna número escolhido na tabela da primeira rodada. Os outros participantes devem completar a segunda linha dessa tabela o mais rápido possível. O primeiro a escrever todos os números deve dizer stop. Quando alguém disser stop, todos devem parar de preencher suas tabelas. Todos conferem os seus produtos, que são os resultados das multiplicações, e marcam os acertos na coluna correspondente. O próximo participante repete o procedimento utilizando a tabela da segunda rodada e assim sucessivamente, até que todos tenham escolhido um número. O vencedor será o que tiver mais números de acerto, tá certo? O que acontece? Você vai pegar, a pessoa vai, na primeira rodada, a pessoa diz o seguinte: eu escolhi o número 15. 15 vezes 2 deve ser completa. 15 vezes 3, completa. 15 vezes 6, completa. Tá certo? De acordo com cada rodada. Quem terminar de escrever os resultados aqui primeiro é o que diz stop. Quando a pessoa diz stop, todo mundo para. Se eu não tiver conseguido escrever todos os 3 que tem aqui dentro, ó, da tabelinha, aí eu não completo mais aquela rodada, tá certo? Deixo para a próxima rodada. E aí vocês vão fazendo para descobrir quem ganha, tá certo? O jogo. Na página 44, vocês vão utilizar a calculadora para responder, tá certo? Na página 44, nós temos aqui uma tabela e vocês vão completar fazendo as multiplicações por 10, por 100 e por 1000, tá bom? Pode utilizar a calculadora e vocês vão responder os itens A e B de acordo com a tabelinha que vocês responderam, que vocês criaram aí, vocês completaram. No item B diz o seguinte: com a ajuda dos resultados encontrados na tabela e o que você já sabe sobre os fatos básicos da multiplicação, resolva as multiplicações dadas abaixo. Aí você vai observar e vai multiplicar, tá certo? Lembrando que, o que acontece? Se eu tenho um número fechado, ó. Vamos botar aqui 10, 100 e 1000. Se eu vou multiplicar os números por 10, por 100 e por 1000, eu preciso apenas acrescentar a quantidade de zero que tem aqui, ó. Se eu vou multiplicar o 5 vezes 10, eu vou botar o 5 e acrescentar esse zero aqui, ó. 50. 5 vezes 10, ó. É a mesma coisa que 10 mais 10 5 vezes. 10 mais 10 é 20, mais 10 é 30, mais 10 é 40 e mais 10 é 50. Então, 10 vezes ou 10 5 vezes dá 50. Se eu quiser multiplicar o 5 vezes 100, eu boto o 5 e acrescento os dois zeros aqui, ó. 500. 5 vezes 1000, vou botar o 5 e acrescentar os 3 zeros. Essa é uma forma simples de fazer esses números fechados.
multiplicando o número fechado aqui, ó, que é um número fechado, é um número mais simples, que não é quebrado, né, que a gente chama quando tem vírgula, por um número mais fechadinho, como 10, o 100 e o 1000, tá certo? E aí vocês podem estar respondendo dessa forma essa tabela, tá bom? Da mesma forma, vocês vão completar a tabela da questão 6, com as multiplicações que está pedindo aí para vocês, tá certo? Na página 45, vocês vão observar na 7ª questão o ladrilhamento abaixo e responder as perguntas. Quantos ladrilhos azuis há na horizontal e na vertical? O que é horizontal? Horizontal é essa parte aqui da linha. Vertical é essa parte aqui, tá certo? Prestem atenção. Qual é o total de ladrilhos azuis? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a multiplicação desses números que vocês encontraram aqui. Nos ladrilhos verdes, da mesma forma, você vai observar quantos tem aqui na horizontal e quantos tem na vertical. E aí vocês vão fazer a multiplicação da mesma forma desses números, tá bom? Depois vocês vão somar as duas quantidades para ver quanto é o total de ladrilhos. Aqui na página 46, nós temos uma outra forma de multiplicação. Essa forma de multiplicação é usando a decomposição, que eu vou mostrar para vocês agora. A tia não vai cobrar na prova essa questão de multiplicação por decomposição, porque é um pouquinho mais complicado. Mas a tia vai explicar para vocês aprenderem, tá certo? Na questão 8 diz o seguinte: a Paola resolveu a conta do 13 vezes 9. Observe como ela respondeu essa conta. 13 vezes 9. Nós sabemos que o 13 é o 10 mais 3, né? É uma dezena mais 3 unidades. O que que acontece? Ela pegou e separou aqui o 13, ó. 10, botou o 10 e o 3. Ela fez a decomposição desse número. E o que é que ela fez depois? Ela multiplicou os dois números pelo 9, ó. O que é que aconteceu? Ela fez o 10 vezes 9 e o 3 vezes 9. Para poder o resultado ela somar, tá certo? Quanto é 10 vezes 9, que a gente viu lá? 90. E o 3 vezes 9, 27, tá certo? O que acontece agora? Ela pegou e somou esses dois resultados, ó. Ela somou para poder dar o resultado dessa multiplicação completa aqui, ó. Essa primeira multiplicação de cima. Então, ela pegou e somou 90 mais 27. 90 mais 27 dá 117, tá certo? Então, 13 vezes 9 é a mesma coisa que 117. Por que ela fez dessa forma? Ela achou mais fácil fazer dessa forma. Separar aqui o número 13, fazer a decomposição, para fazer a multiplicação menor e fazer a multiplicação da dezena, que é mais fácil, e depois fazer a soma, tá bom? Ela multiplicou a dezena sozinha e depois multiplicou a unidade sozinha, pelo mesmo número, pelo mesmo 9. Não pode ser por outro número, tem que ser por esse número que você está trabalhando aqui, tá certo? E os resultados ela fez a soma, porque ela achou mais fácil fazer dessa forma. Vocês também podem fazer dessa forma, se vocês acharem que é mais fácil, tá bom? Só tenham cuidado na hora da decomposição, para colocar a decomposição de um lado e fazer a multiplicação dos dois números e a soma do outro, para não se atrapalhar, tá certo? O que é que vocês vão fazer aqui, ó? Na página 46, que é a nossa última atividade de hoje, vocês vão fazer dessa mesma forma, tá certo? Vocês vão fazer as multiplicações 12 vezes 4, 14 vezes 8 e 18 vezes 9 dessa mesma maneira, tá bom? Podem utilizar a tabuada do Pitágoras, que vocês viram aqui, ó, para ver as multiplicações menores, tá certo? Aqui na questão, na 18 vezes 9, vocês vão separar, vocês vão botar 10 e o 8. Então, vocês podem olhar lá na tabuada quanto é o 8 vezes 9 e quanto é o 10 vezes 9, tá certo? Para vocês não se atrapalharem. Façam as somas direitinho que vocês conseguem realizar a continha bem direitinho, tá certo? E na questão 9, vocês vão completar os diagramas encontrando os resultados das multiplicações. Observem quanto é que é um resultado aqui embaixo e aqui embaixo, que aí você consegue saber quanto é a multiplicação, o número que está faltando, tá certo? Pelo resultado.
Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato com a tia, que a tia ajuda a responder essas questões, tá certo? Até nossa próxima aula, meus amores.